Pessoal, olha só. Na aula passada, eu só lembrei a vocês que nós temos duas equações muito importantes para entender o funcionamento dos gases. O famoso piviti-popotó e padre voador não retorna à Terra. Certo? Para ser educado, né? N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos, temperatura sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin. Agora o seguinte, o mais legal na termodinâmica é que a gente começou a perceber como é que os gases funcionam e começamos a usar o comportamento deles ao nosso benefício. A galera começou a perceber, se eu pegar um cilindro, encher ele com um certo gás, e aí quando eu jogo calor para esse gás fica mais agitadinho, empurra o êmbolo para cima, e quando o êmbolo é empurrado para cima, já que vai rolar uma certa força, e essa força vai deslocar o êmbolo para cima, uma distância d, força vezes distância é um trabalho, não é? Então vai dar para calcular o trabalho realizado pelo gás. Trabalho, como toda energia, vem da ideia de força vezes distância. Não se esqueçam, aquele cosseno ali é só para decompor a força na direção do deslocamento, para ser mais preciso. Lembra que pressão é força sobre área? No lugar da força eu tenho o direito de colocar pressão vezes área. Concordam? A gente trabalha com pressão de gases, né? Essa distância que ele subiu, a gente chama de distância mesmo. Se a força foi para cima e o deslocamento foi para cima, o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. O que significa área da base vezes a altura para um sólido geométrico? Volume. Só que nesse caso é só aquele volume achurado ali, não é o volume total. É o quanto o gás aumentou de volume. Então eu posso trocar isso aqui por ΔV. Como é que se calcula o trabalho realizado por um gás? Pressão vezes variação do volume. Não se esqueçam, pressão absoluta é sempre um número positivo. Afinal, um gás não pode sugar alguma coisa. Um gás só pode empurrar. Logo, quem é que define o sinal do trabalho? ΔV. O volume do gás aumentou. O trabalho é positivo, realizou o trabalho. O volume do gás diminuiu. Trabalho negativo, recebeu o trabalho. O meio realizou o trabalho sobre o gás. E transformação isovolumétrica. O volume não mudou. Quanto é que é o ΔV? 0. Logo o trabalho é 0. Show de bola. Cuidado, cara, essa fórmula é apenas para pressão constante. Pressão constante. Se a pressão for variável, adivinha o que eu tenho que calcular do gráfico P versus V? A área. A área embaixo do gráfico é o trabalho. Área é igual ao trabalho. Vou ter que decorar, professor? Na verdade não, porque se tu lembra que trabalho é P vezes ΔV e está no formulário, tu olha para o gráfico e vai se tocar que P vezes ΔV vai dar a área. Trabalho realizado por um gás. Outra maneira de um gás trocar energia com o ambiente é a energia chamada energia interna. Energia interna de um gás. Peraí, cara, o gás não é feito de moléculas que estão agoniadinhas? Cada molécula não tem uma certa massa? Se ela tem massa e tem velocidade, então a existência de um gás passa pela ideia de que esse gás contém energia no movimento de suas partículas. Essa energia cinética das moléculas é chamada de energia interna de um gás. Matematicamente é mais delicado deduzir essa fórmula. Mas eu acho que é aceitável para vocês que a energia interna depende do número de mols, o Nzinho, o PV igual a nRT, e também depende da temperatura. Afinal, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior a velocidade delas, maior a energia cinética. Quanto maior o número de moléculas, mais massa eu tenho na brincadeira, mais energia. Basta para tu entender o ponto alto da aula que vem agora, tu tem que lembrar então, um gás pode trocar energia com o ambiente de duas maneiras até agora. Ou o gás aumenta ou diminui a sua energia interna, ou o gás aumenta ou diminui
Ou o gás realiza ou recebe trabalho do ambiente. A primeira lei da termodinâmica, que é o que eu queria falar hoje para passar uma tarefinha, se bem que a gente vai se concentrar mais na prova, obviamente. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que o princípio da conservação de energia. Se um gás recebeu uma certa quantidade de calor, se esse gás recebeu uma certa quantidade de calor, esse calor pode ter causado duas coisas nesse gás. Ou realizou trabalho, ou variou a energia interna do gás. Cara, é só isso que diz a primeira lei termodinâmica, que o calor que um gás recebe, uma parte serve para se expandir, realiza trabalho, mas infelizmente uma grande parte da energia tem que primeiro ser absorvida pelo gás, fazendo aumentar a sua energia interna. Estava lendo uma revista, sim, em 2014 eu ainda às vezes leio uma revista. Estava lá lendo uma revistinha, acabou a bateria.